Fala galera, tranquilo? Pessoal, vídeo passado eu mostrei a vocês como utilizar o VirtualBox para criar uma instância local de um VPS utilizando o Linux Ubuntu Server. E vou até deixar ela carregando aqui, que eu quero mostrar a vocês um detalhe. E aí o que acontece? Pode acontecer de um dos scripts que a gente viu lá no final do vídeo, mais especificamente o script que faz a conexão, não funcionar. Como assim, Bruno? Do que você está falando? A gente viu que, uma vez que a gente inicia a máquina virtual, se a gente vier aqui no CMD, a gente pode fazer o comando ssh, o nome de usuário, arroba, endereço de IP, que, se vocês se recordam, estava como final 104, 192.168.1.104. Reparem que, depois que vocês terminarem de trabalhar, desliguem o computador e tal, pode acontecer de quando vocês ligarem de novo, vocês não conseguirem essa conexão. Por quê? Não está funcionando? Tá, ela já está aqui no ponto para ser carregada. Aqui já era para estar funcionando, mas ele deu timeout na conexão. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui dentro. Deixa eu fazer aqui o meu login. E reparem o seguinte, o endereço de IP agora é final 107. E por mais que funcione, se a gente vier aqui no Chrome, por exemplo, e tentar abrir lá verificar o que está mostrando, o que o Apache retorna, né, 92.168.1.107. Repare que ele continua funcionando ok. Só que isso quebra o nosso script de conexão. Por quê? Porque a gente não tem como antecipar, a gente não tem como saber qual é o endereço de IP que a máquina vai utilizar na hora que ela for inicializada. Como que a gente corrige isso? Colocando o IP como sendo fixo, né, estático. Como que isso é feito? É bem simples, na verdade. Essa forma que eu vou fazer aqui, ela é válida para a versão 20 do Ubuntu. Creio que talvez na 18, mas eu não tenho certeza. Mas deem uma pesquisada, se for o caso, dependendo da versão que vocês estiverem utilizando. Se isso aqui não funcionar, deem uma pesquisada em como configurar o IP estático no Ubuntu versão tal. Aqui o que a gente precisa fazer? Basicamente são duas etapas. Primeira etapa, desativar o DHCP, que é o componente, digamos assim, que é responsável por fazer a atribuição do endereço de IP dinamicamente. Ele vai ver o que tem disponível na rede e vai fazer a atribuição aqui para a gente. E o segundo passo é especificar qual é o endereço de IP que nós queremos utilizar aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui para a pasta etc/netplan. E se vocês observarem, aqui dentro a gente tem um arquivo de configuração 00 installerconfig.yaml. A gente vai editar esse arquivo sudo vim. E o que a gente vai fazer aqui? Justamente isso que eu acabei de falar. Primeiro ponto, desativar aqui o DHCP, então vou colocar como false. E a segunda parte, que é justamente especificar as informações de IP. Então aqui a gente vai passar o parâmetro addresses, é no plural mesmo. Isso aqui ele vai receber uma lista, um array, uma lista de IPs, mas a gente só vai passar um endereço, que é o endereço que nós vamos querer utilizar. No caso aqui, eu vou colocar lá para o 200 e alguma coisa, por exemplo, 210, porque aí eu sei que está numa faixa de IP que dificilmente eu vou alcançar. Então, assim, para não. Até porque também não daria conflito, sei lá, né? Pode acontecer de ter algum equipamento na rede com esse endereço de IP e aí eu abrir a máquina e ela dá conflito. Então, eu vou colocar um endereço de IP bem lá para frente para evitar
essa possibilidade de correr algum tipo de conflito de endereço de IP dentro da minha rede. Só que aqui na parte de endereço isso não é o suficiente. Por quê? Porque a gente também precisa especificar qual a porção disso, né, desse endereço é para rede, qual a porção para host. Normalmente o que define isso é a máscara de subrede, mas aqui a gente não passa máscara. A gente vai passar um prefixo, então a gente precisa colocar aqui /24. Opa. /24. Fecha o colchete. Esse /24 equivale justamente a gente utilizar aquela máscara de subrede 255.255.255.0. Então a gente precisa passar aqui o endereço de IP que a gente quer utilizar. A gente precisa passar o gateway. Aqui é gateway 4, né? Gateway 4, porque ele está relacionado a IPv4. Teria a possibilidade de ser o IPv6. Não tenho certeza, mas eu creio que se fosse IPv6, ali apareceria Gateway 6, né? Gateway 6. Mas, enfim, é Gateway 4. Eu vou colocar o endereço de IP do meu roteador. E, para a gente não ter problema para acessar alguns endereços, como, por exemplo, até mesmo o sudo apt update, pode dar algum problema com a identificação dos nomes e tal, da parte de domínio. Então a gente vai passar aqui o name servers. Esse camarada ele também vai ter endereços, né, addresses, e aqui também vai ser um array. Pode ser o par de DNS que vocês quiserem, da provedora de vocês, ou o DNS do Google, né, 8.8.8.8 como primário e 8.8.4.4 como secundário, enfim. Eu vou utilizar meu próprio roteador também. E pronto, feito isso, a gente pode somente salvar e sair. E para a gente aplicar essa configuração, a gente vai rodar aqui sudo netplan apply. E está feito. Se a gente der agora aqui um if config, meu Deus do céu. Pronto. Tá lá, 192, 168, 1.210. Vamos fazer o teste aqui no Chrome. 192.168.1.210. Beleza, está funcionando direitinho. E vamos fazer aqui o teste de conexão lá com a SSH para ver se vai funcionar. Vou mandar ele dar um reboot. Vou minimizar aqui. Vou voltar aqui no meu CMD. Só que aí agora a gente vai fazer de que forma, né? A gente vai fazer SSH, nome de usuário, e qual é o endereço de IP que a gente acabou de especificar? 92.168.1.210. Agora sim, com o endereço de IP travado, digamos assim, nosso script de conexão vai funcionar corretamente, como deveria, sem correr o risco de o IP da máquina virtual ter sido trocado e aí ele parar de funcionar. Ó, já pediu a minha senha e já estou dentro do servidor, já especificado aqui o endereço de IP que a gente acabou de especificar. Nossa, o endereço de IP que a gente acabou... isso aí. Pessoal, beleza? Então, caso algum de vocês tenha tido problema com isso, é só fazer esse passo a passo. Ele é bem simples, bem tranquilo. E o problema de vocês vai ser corrigido. Então é isso, espero que você tenha gostado. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo e valeu!